Vamos então iniciar a nossa aula sobre a Engenharia de Segurança do Trabalho. Essa aula então foi presencial na Unifaciar no dia 12 de agosto, mas antes de mais nada vale a pena a gente relembrar do que vimos na aula número 2, a aula anterior, então como um resumo das partes mais importantes. Então em um primeiro momento a gente viu que o que seria segurança, que é justamente essa classificação de ser algo estável, firme, longe de acontecer algum dano, algum risco eventual, então você não tem o que temer, realmente você se sente seguro para executar qualquer atividade. Então a gente aprendeu também que os riscos à saúde eles são divididos em 5, mas os 3 principais seriam os riscos físicos, os químicos e os biológicos. Lembrando então que os físicos estão relacionados ao caso de ruído, frio, calor, vibração, umidade e radiações, enquanto os riscos químicos estão relacionados aos produtos químicos em si, como também poeiras, névoas, neblinas e fumaças. E por último, os riscos biológicos, esses estão então caracterizados com diferentes tipos de micro-organismos, sejam eles fungos, bactérias ou vírus. Aí a gente viu também que além de a gente ter boas condições de segurança, está totalmente atrelado a isso uma boa condição de trabalho. Então, para isso tem que ter uma higiene naquele local. Quando a gente vai falar da higiene do trabalho, ele se refere ao conjunto de normas e procedimentos que estão voltados para a integridade física e mental do trabalhador. Então, não é apenas tornar um ambiente sem problemas físicos, mas também lembrar que o ambiente deve ser um ambiente bacana, que não vai causar nenhum problema mental ou psicológico ao trabalhador. Então, a gente viu nessa figura que a higiene do trabalho ela é dividida em vários efeitos, como então ergonomia, saneamento, psicologia, sociologia, a medicina do trabalho propriamente dita e também que é um direito do trabalhador. Então lembre que a higiene do trabalho não é apenas, mas também é considerar um ambiente limpo, sem sujeira, um ambiente que é bacana de ser trabalhado, mas além disso, com boas condições de iluminação, ventilação, com aquela área bacana que o pessoal vai poder fazer um intervalo, esquentar a comida, refeições, tem instalações sanitárias que são limpas. Então, tudo isso faz parte da higiene do trabalho, mas também deve-se lembrar que um ambiente de trabalho, ele também deve fornecer boas condições para que você se sinta bem, feliz. Então, essa condição de bem-estar, sem uma sensação de um apelo exagerado sobre fundos da lucratividade, pressões exacerbadas, colegas querendo um puxar o tapete do outro, o chefe mesmo trazendo algum sentimento ruim de pressão ou falando que o funcionário não é competente. Todas essas outras condições que mexem também com o psicológico, eles entram nessa questão da higiene do trabalho. Então a gente vê que a segurança do trabalho hoje em dia não é apenas uma segurança pela integridade física, mas também uma preocupação com a integridade mental desse funcionário. Então, dentro da higiene, o nosso objetivo é manter a saúde dos trabalhadores, eliminar causas de doenças profissionais, prevenir o agravamento de doenças ou lesões. Então, se você já sabe que vai trazer determinado dano, é buscar a prevenção, eliminar e também reduzir, aumentar a produtividade do controle do ambiente do trabalho. Aqui a gente tem sim os 5 riscos, igual a gente acabou de ver, temos os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também nos programas de saúde e prevenção a gente pode estar inserindo um mapa de risco dentro de cada setor, indicando qual que seria também riscos mecânicos e ergonômicos. Então cada um tem a sua própria coloração, lembrando que os riscos químicos é vermelho, o risco mecânico azul, os biológicos marrom, ergonômicos amarelos e os físicos os verdes. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo nas próximas aulas também cada um deles, como montar um mapa de risco propriamente dito, verificar diferentes setores, quais são as condições de risco, o que ele deve então trazer de prevenção ambiental. Então a gente vai estar estudando um pouquinho mais a fundo cada um dessa execução desses mapas. Então, outra parte que a gente viu seria a questão dos riscos e acidentes. Então, algumas profissões ou atividades, ela já sabe que ela sofre um determinado risco. Então, quem mexe com eletricidade, mexe com produtos tóxicos, mexe com altas temperaturas, vai ser dividido, então, o tipo de condição do trabalho com relação à periculosidade
né? E a insalubridade. Então, um ambiente insalubre é aquele que não é saudável, que não é bacana. Então, você às vezes está trabalhando com altas temperaturas, está trabalhando com vibrações elevadas ou muito ruídos, isso seria insalubre. Mas a periculosidade já está mais relacionada a um perigo mesmo, a um dano que pode realmente até levar à morte. Então, quedas, mexer com a eletricidade, produtos químicos corrosivos e tóxicos. Então, aqui ambas as condições, mas agora com diferentes proporções, pode sim receber no final um salário com adicional de acordo então com esse risco que ele está se submetendo. Então, a gente vê que antes de mais nada a gente vai cuidar de um determinado acidente, a gente tem que prevenir. Então, tem que levar em consideração o local do trabalho, que seria o elemento espacial, o tempo de trabalho, que é o elemento temporal, e a causa, que seria o elemento causal. Então, dentro dos nossos princípios, a gente tem que adaptar o homem a esse trabalho, combater os riscos, ter um elevado estado de evolução técnica, então aquele cuidado com ele mesmo, dar prioridade às proteções coletivas, mas também às proteções individuais, fornecendo os equipamentos de proteção e também fazer treinamentos e a formação dos trabalhadores, que seria formar e informar e também de maneira periódica, sempre estar realizando esse tipo de trabalho com os funcionários. Além disso, dentro da segurança, vemos a necessidade, dentro de uma prevenção, de colocar sinalizadores, EPIs e EPCs e os equipamentos de trabalho adequados. Então, de acordo com o tipo de trabalho, você vai estar utilizando ou capacete, cinto de segurança, protetores auriculares, óculos, luvas, né? Então, cada um deles também deve estar classificado de acordo com o perigo que você está correndo. Então, você vai utilizar uma luva ou uma máscara contendo um material que realmente vai te prevenir, não é uma luva ou uma máscara qualquer. Então, um material deve realmente proteger o trabalhador. E temos as medidas de prevenção coletiva, que temos então os cones, temos faixas, temos também placas propriamente ditas, mas de acordo, às vezes, o tipo de condição, exaustores, ventiladores também entram como uma proteção geral. Agora, com relação à higiene, é necessário termos a limpeza pessoal, instalações sanitárias de qualidade, ter um local onde os funcionários podem fazer suas refeições, com boa luminosidade, boa ventilação, então, com todas as proteções devidas ao seu trabalho. Agora, nessa aula 3, né, que a gente teve, então nós aprendemos sobre essa classificação dos riscos, novamente. A gente tem esses 5 principais, os riscos físicos em verde, químicos em vermelho, os biológicos em marrom, ergonômicos, os riscos em amarelo e, por último, os riscos em acidentes em azul. Vimos também que dentro dos riscos químicos, os próprios produtos químicos eles têm que vir com uma marca de registro identificando que produto que é aquele. Então, apesar que sempre existem novos produtos sendo gerados, todos eles devem ter um número de registro, que é o Chemical Abstract, é o CAS Registry, é um identificador que vai fornecer informações dele. Temos também o código do NFPA, que vem do National Fire Protection Association, que é justamente dessa Associação de Proteção de Fogo. Ele vai indicar se aquele determinado produto é inflamável, reativo, traz algum dano para a saúde ou alguma característica especial deles. Então, a gente tem aqui a classificação, ele normalmente varia de 0 a 4, para risco de incêndio em vermelho, risco de reação em amarelo, risco de saúde em azul e abaixo em branco alguma característica mais específica. Então, o W com risquinho, o W é de water, de água, então eu tenho que não posso usar água, senão ele pode explodir e ter alguma reação mais violenta. Temos a radiação, o óxido para produto oxidante, ácido para produto ácido, para álcalis ou básicos, é a mesma palavra. O cor, como está aqui nesse desenho, é de corrosivo. Temos o tóxico e também quando tem uma caveirinha é porque ele é venenoso. Outra fonte de sinalização bem interessante, que às vezes tem até em caminhões de transporte, são os pictogramas, que são desenhos, então indicando se ele é comburente, se é inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, irritante ou outros. Então, para a gente saber sobre a segurança do trabalho, é importante lembrar que essa segurança do trabalho é assim, algo novo. A princípio não havia assim, uma preocupação tão grande com a saúde do trabalhador. Pensava assim, quero a lucratividade que ele produza para mim, então quanto mais tempo ele trabalhar, ótimo. E se ele não quiser mais trabalhar para mim, substituo, pronto, acabou. Hoje em dia não é dessa forma, né? Claro que se pensa na lucratividade também, mas
se foca também no bem-estar do próprio funcionário, porque existem multas e indenizações se você não cuidar dele, e além disso, você tem um custo adicional de estar treinando uma outra pessoa para substituir eles. Então, da onde que vem essa história da segurança do trabalho, essa preocupação? Com certeza, logo já sabe-se que a segurança do trabalho veio de várias condições que foram sendo verificadas de acidentes existentes. Então, o historiador já fala, por exemplo, sobre a morte do pai de Jesus, o José, que ele era encarregado de uma obra de construir a cidade, e quando ele subiu no andaime, ele sofreu uma queda e morreu 3 dias depois. Então, note que já na Bíblia tem um relato de acidente de trabalho, falando então do pai de Jesus, o José, que sofreu uma queda. Além disso, existe uma preocupação geral que já começou, né, antes desse nascimento das grandes obras. Temos, nesse caso, as pirâmides. As pirâmides contavam com homens trabalhando, era um dos monumentos muito pesados. E depois a Revolução Industrial, ali através de 1760 e 1830, na Inglaterra, que fez a máquina de fiar. Então, na Revolução Industrial, mais indústrias, pessoas trabalhando, é que realmente começou-se a trazer uma insatisfação, porque o empregador estabelecia as condições de trabalho conforme ele quisesse, colocava a carga horária que ele quisesse, pagava o funcionário conforme fosse da vontade dele, né? E isso então trouxe uma insatisfação, sendo necessário diretrizes com relação ao trabalho e até mesmo sobre a carga horária. Então, diante de várias situações graves, né, sem respeito humano, com problemas de enfermidades, viu-se a necessidade sim de tomar um cuidado com a saúde e segurança do trabalhador. Nesse período ainda, o operário não recebia o salário adequado, porque não tinha leis que o amparassem. Então, se ele falasse que ele recebeu ou não, ele não teria como comprovar ou solicitar, então, um auxílio do governo para auxiliar ele para receber o que lhe era por direito. Além disso, a gente tem o caso, por exemplo, da muralha da China, que teve 1 milhão de operários, né? Ela tem uma altura de 7 metros, extensão de 21 quilômetros, então também a sua função estava em defesa, né, para estar unindo também os diversos reinos. Então, nesse caso, teve vários funcionários trabalhando, teve as quedas e acidentes, então, igual falou-se aqui, 80% desses funcionários morreram, ou por frio ou por fome, então as condições de trabalho não eram adequadas. Temos o caso do Canal do Panamá, 25 mil homens morreram nessa construção, no caso de malária e febre amarela. Depois, na ponte Golden Gate, que era uma ponte pêncil, ela tem 2.737 metros de extensão, também teve mortes, ela vibra com o vento. Então, existia agora aqui uma questão de uma rede, até para tentar trazer uma segurança para os funcionários. Então, as primeiras leis começaram na Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Em 1802, então, começou a dar uma lei de amparo aos operários, e depois, em 1819, surgiu uma lei que limitava, então, que não poderia ter trabalhadores menores de 9 anos e tinha que ter uma carga horária ali de 12 horas a jornada para os menores de 16. Depois, em 1833, o parlamento inglês votou uma lei, reduziu para 8 horas o limite da jornada, que até hoje a maioria dos trabalhos são dessa forma, em alguns locais até 6 horas, desde trabalhadores de menores de 16 anos, e tinha 12 horas aos menores de 18 anos, proibido um trabalho noturno para quem era menor de idade. Depois, em 1847, teve uma lei de vigor estabelecendo a duração de 10 horas, né, e também trazendo uma proteção para as mulheres e os menores. Depois, em 1908, sim, a jornada diária estabelecida de 8 horas, e em 1910 já criada uma lei que folga ao meio-dia por semana aos comerciários. Então, tem intervalinho para poder almoçar. Em 1912, o Código das Leis Trabalhistas foi ampliado. No Brasil, as primeiras leis foram em 1919, né, mas apenas ali em 1972 é que realmente teve uma história para a segurança do trabalho, através então da Portaria 3.237, que estabeleceu a obrigatoriedade dos serviços especializados para segurança, higiene e medicina nos trabalhos. Então, com isso, depois criou-se as normas regulamentadoras, as NRs. Hoje temos 37 normas regulamentadoras, né, e vamos ver cada uma delas em específico, e que sabemos que ainda muito deve ser melhorado. Então, aqui temos as normas, lembrando então que algumas bem específicas, outras mais gerais, mas todas devem ser obedecidas.
Depois vimos sobre os fatores de riscos. Nós temos fatores de acordo com o tipo de ambiente. A resposta pode ser nula, leve, moderada, severa ou até mesmo causar a morte. Então, cada uma dessas condições pode provocar algum tipo de acidente, como quedas, choques, incêndios e assim por diante. E no caso das substâncias químicas, elas podem causar, através de um derramamento ou um vazamento, determinados problemas para as pessoas, como uma toxicidade, sensibilizações, câncer, dermatoses, irritabilidades e assim por diante. Então, a gente tem os tipos de agentes químicos que vão causar diferentes danos à saúde, levando lesões até a morte. Um ponto muito importante que a gente deve levar é com relação à exposição, se ele está sendo exposto a uma grande quantidade ou pouca quantidade, e o tempo também, porque se for um pouquinho, mas bastante tempo, isso acaba se acumulando. Então, para isso, deve ser levado em consideração que os agentes químicos, por exemplo, eles têm efeitos. Podem ser independentes, sozinhos, pode ser aditivos, você junta mais um produto e tem um efeito maior, sinérgicos, potencializadores ou até mesmo antagônicos. Então, aqui a gente tem cada um deles, que foi explicado pessoalmente, vocês podem estar dando uma olhadinha nesse material. Lembrando que nós temos fatores extrínsecos, né, seriam fatores externos, e fatores internos que podem, então, estar influenciando. Os fatores intrínsecos, eles não podem ser alterados, então a idade, o sexo, obesidade, alguns fatores genéticos, isso então realmente é característico de cada um, não tem como mudar. Já para a empresa, ela deve buscar, então, trazer uma política de cuidado, de prevenção, colocando os programas, que a gente vai estudar também um pouquinho mais de cada um deles, programas de prevenção de risco, controle médico e saúde ocupacional, prevenção e exposição ocupacional e programas de condição do meio ambiente do trabalho. Então, a gente vai ver todas elas bem específico, né, tanto na próxima aula, falando sobre esses fatores, lembrando que as fiscalizações hoje em dia pede-se que tenha, então, a empresa CIPA, que são as comissões internas de prevenção de acidente, e também que dentro das empresas eles obedeçam os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o CESMT da empresa. Então, depois, por fim, a gente viu que o controle de risco ele pode ser dividido em várias etapas. Primeiro, reconhecer, depois avaliar, verificar seus efeitos tóxicos e caracterizar esses riscos. Então, temos uma série de perguntas para conhecer que tipo de risco nós temos, quais são as suas causas, o que eles devem fazer, e é importante ter essas fichas de caracterização de cada um. Avaliar se esse risco é pequeno, médio ou grande, se foi por produto armazenado, produto comercializado, os sintomas. Então, você consegue avaliar se foi usado EPI ou não e qual seria o tipo de problema. Depois, fazer uma avaliação quantitativa, que seria a quantidade dos agentes químicos que foram, por exemplo, respirados ou quanto de vibração que ele sofreu. E também vimos que dentro desse controle de risco, a gente precisa sim colocar medidas como placas, cuidar do ambiente, mas também do trabalhador. Existem algumas frases de segurança, que seriam as frases S, e temos ainda também aquela classificação dos riscos, indicando se eles são inflamáveis ou não. Então, vimos que para controlar um risco, tem que se cuidar do armazenamento, ter placas de segurança através de pictogramas. Então, aqui temos vários tipos que vão realmente já indicar para o trabalhador o tipo de problema, mas também ter condições como alguns chuveiros, lavadores, que vão trazer um rápido acesso do funcionário se ele for contaminado. Então, depende do limite de exposição, é necessário fazer educação e treinamento, controle médico e a utilização dos EPIs. Vimos por último ainda que existem alguns agentes químicos como a NR15, a insalubridade, a gente vai estudar essa norma também mais para frente, mas isso é bacana porque a gente já consegue ver então que é necessário sim tomar todas as medidas de precaução, fazendo também educação e treinamentos para que todos então estejam sempre adequados para as práticas de armazenamento, transporte, manuseio, descarte em qualquer tipo de acidente que ele pode estar sofrendo. Então, é necessário ainda também termos o controle médico com os exames admissionais, periódicos e os demissionais. E, por fim, vimos que dentro do controle médico também temos esse programa de controle médico de saúde ocupacional, que ele está dentro da norma NR7, que são importantes justamente para trazer uma prevenção dos riscos ambientais.
Como essa aula é um pouquinho mais curta, então a gente realmente faz um resumo da disciplina, mas caso vocês tenham alguma dúvida, a professora fica à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos.